Os heróis são heróis porque têm um comportamento heróico e não porque ganharam ou perderam. O Celebrando de hoje está especial com a participação do advogado eleitoralista ou advogado eleitoral, Dr. Afrânio Evaristo. Ele fala o que pode e o que não pode na pré-campanha. Agora, este momento que nós estamos vivendo para as eleições de 2024. O quadro Por Aí vai se sabendo das coisas. Eu falo com o Vai 100, do trio Drive Tuca, que lança no dia 10 de agosto o álbum Sambatuca, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, na cidade de Suzano. Siga nas redes sociais, deixe o seu recado, será sempre muito bem-vindo. Eu estou aqui com o Vai 100, neste quadro que se chama Por Aí. Por Aí vai se sabendo das coisas. E eu vim aqui nessa loja Power Sound aqui de Suzano, vocês vão ver imagens aqui da loja, para a gente falar um pouquinho da história dele e falar do que vai acontecer com o Drive Tuca, que é um trio que estará aqui na cidade de Suzano dia 10 do mês que vem, 10 do 8. 10 de agosto, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, aqui na cidade de Suzano. Primeiro, essa loja para você é familiar. Muito familiar. A Power Sound faz parte da minha história musical, né? Porque quando eu comecei a estudar música, quando meu pai falou assim, poxa, vou colocar esse menino na escola de música. A loja ficava do outro lado. Tá. Na Benjamin Constant. Sim, e era bem pequenininha. E a gente fazia aula na Sons e Tons com o professor Ornan. E voltava e a gente passava e ficava olhando CDs. Mas a primeira paixão do Felipe não foi a música, que é o Felipe Vai 100, que usa como nome artístico o Vai 100, que é parte do seu sobrenome. Sim. De origem o que o seu sobrenome? É da Lituânia. Lituânia. Sim. Como é que é teu? Fala inteiro. Vai 100 Leones. Na verdade, esse nome é brasileiro, porque quando os meus bisavós vieram migrados da Lituânia, fugindo da Segunda Guerra Mundial, minha bisavó estava grávida da minha primeira tia-avó, e eles não falavam português, o que eles entenderam, escreveram no cartório, mas o nome original é Vatuliones. Vatuliones, que virou Vai 100 Leones, e ele é o Vai 100, que ele usa o nome como nome artístico. Exato. Mas você queria ser o quê? Jogador de futebol? Ah, quem nasceu nos anos 80, 90, o sonho era ser jogador de futebol. Hoje a galera quer ser youtuber, né? Mas eu cresci jogando futebol a minha vida inteira. Seu filho joga? Meu filho joga também, faz natação. Tá seguindo os passos do pai. Tá seguindo os passos do pai. A gente quer tentar fazer ele ser médico, mas... Médico é bom. Médico é bom. Mas ele que vai escolher, então... A paixão pela música veio de onde? Então, o meu avô, por parte de pai, ele tocava viola no interior, porque eles cresceram em São José do Rio Preto, que foi onde meus bisavós que vieram migrados foram para São José do Rio Preto, e aí trabalharam lá em lavoura, fazenda e tudo mais. E meu bisavô cresceu tocando viola, chegou a tocar com tunico e tinoco. Olha aí. E depois ele seguiu a carreira militar, foi policial rodoviário, depois foi para PM, e aí seguiu essa carreira militar. E o meu pai cresceu também com isso. Então, Seu pai toca? Meu pai toca, sempre ouvi muita música em casa, sempre teve violão, guitarra em casa. Do nada, meu pai chegava com uma bateria, assim. Comprei uma bateria. Aí acabou com um teclado. A gente falava, nossa... E a tua mãe não queria morrer? Minha mãe odiava. Muito barulho para uma casa só. Muito barulho. E minha casa sempre foi muito musical. Meu pai sempre ouviu muito rock, sempre música boa. Tocava violão, tocava Djavan, João Bosco. O seu gosto musical não é um gosto musical comum.
Eu cresci ouvindo rock e o que me fez tocar e para música foi o rock. Porém, quando você começa depois a estudar música, eu comecei a tocar com 9, 10 anos. Mas foi estudar. Brincando, mas eu fui estudar com 16 Tocava 17. de ouvido? Tocava de ouvido. Não sabia o que estava fazendo, Sim. mas já tinha banda de rock, fazia cover do Iron Maiden, do Metallica. Já tava aí. Mas o que me despertou foi quando eu vi o Jimi Hendrix, né? Aí meu pai era fã, sempre foi fã do Jimi Hendrix. Quando ele colocou o show lá do Jimi Hendrix, eu falei assim, gente, preciso fazer isso. Então, a música foi disso. E eu já estava mais ou menos assim pro esporte, porque futebol era muita corrupção, a gente já estava ali dentro, já sabia como o mecanismo funcionava. Eu não cresci numa família rica, meu pai torneiro mecânico, trabalhador, minha mãe dona de casa, depois virou enfermeira, por necessidade de ter que trabalhar. E aí foi onde isso me despertou, e rapidamente assim, eu já estava tocando muita coisa, então foi algo muito rápido. E tocando vários instrumentos. E aí eu estudei aqui em Suzano, depois eu fiz uma faculdade de bacharel em guitarra. Legal. Na FIANFAAN, e agora estou fazendo mais uma pós, né, segunda pós, em musicoterapia. Olha aí. Quero ir para essa área clínica, poder tratar das pessoas, né? Já trabalho com musicalização infantil. Você dá aula? Dou aula, sou coordenador numa escola da Vila Olímpia. Em São Paulo. Em São Paulo. Onde você mora hoje? Onde eu moro hoje. É suzanense? Sou suzanense. Nascido, criado. Sim, com muito orgulho. E como é que foi o encontro seu, um trio? É o Lucas Barbosa? Lucas Barbosa e o Dedé Lemos. Dedé Lemos e o Vai Sem. Como é que foi esse encontro dos três? Eu trabalhava numa igreja. Para formar o Drive Tuca. Isso. Eu trabalhava numa igreja no Miguel Badra, e era uma igreja que a gente fazia muitas coisas musicais. Então na igreja eu era ministro de louvor e cuidava de toda a parte musical da igreja. E um dia a gente fez um evento e convidamos várias bandas para tocar. E aí o Lucas, que é o baixista, estava nessa banda. E o Lucas é suzanense, o Dedé é suzanense? O Lucas é de Itaquá e o Dedé é de Arujá. Tá. Todos do Alto Tietê. E aí, quando na passagem de som da banda, eu vi o Lucas com baixo de 6 cordas, que não é uma coisa comum para uma banda de pop rock, não é. Quando eu vi ele com aquele baixo de 6 cordas, eu falei, esse cara não toca só isso. Esse cara manda muito bem. E eu já tinha a vontade de fazer um projeto de música instrumental e fazer música instrumental fusion brasileiro, que é misturar a musicalidade regional do nosso país, que é riquíssima, baião, frevo, bossa nova, o próprio jazz, que bebeu muito da fonte da música brasileira. E aí eu fiz o convite para ele e ele falou assim, eu tenho baterista para isso. E aí ele indicou o Dedé, que é para mim um dos melhores bateristas que eu já toquei. O Lucas para mim é um dos melhores baixistas que eu já toquei. Todos formados também. O Lucas tem pós também em educação musical. Entendi. Enfim. E aí surgiu o Drive Tuca, a gente fez uma reunião, marcamos um ensaio no outro dia. Eu já cheguei com várias ideias, porque eu sempre, desde quando eu comecei a tocar, eu já tinha essa coisa de compor. Então eu já tinha essa Só veia. Você compõe? Não. O Lucas e o Dedé? Também. Eu componho mais, assim, eu tenho mais composições, mas o Lucas também compõe bastante. A gente tem uma coisa muito coletiva. Eu chego com uma ideia, o Lucas também traz uma outra ideia. É um casamento, né? Vai ser. Não é uma coisa solitária, né? Não. A gente pensa muito junto. Agora, diz pra mim, no dia 10 de agosto, vocês vão lançar o álbum Samba Tuca. Esse álbum Samba Tuca, só composições próprias? Não. Ele tem também releituras. Releituras, legal. Sim, a gente rearranjou várias outras músicas. Então tem Tom Jobim. Tem Marcus Miller, que é do fusion americano. Tem Mark Stern. E tudo a gente abrasileirou. Então a gente pegou essas nossas influências. Tem
A gente fez uma releitura de Bananeira, que é do João Donato, que faleceu recentemente. Tá. A Mas gente... só instrumental, não tem voz. Só instrumental. Você já cantou? Eu sou cantor também. Você canta? Sim, sim. Eu tenho músicas lançadas no Spotify cantando, inclusive. E não vai cantar dia 10? Não. Dia 10 é o Drive Tuca, só que dentro do Drive Tuca nós temos ramificações. Nós temos o Drive Tuca Brasilidade, que a gente faz vários bares em São Paulo. Olha que legal. Que a gente sempre convida um cantor diferente e faz um dueto com músicas brasileiras cantadas. Mas no dia 10 tem a participação, tem 2 participações especiais. Sim, aí pro álbum, como o Drive Tuca é o drive, né, do rock e o Tuca da batucada brasileira. Então essa mistura, né? E aí a gente decidiu convidar 3 tecladistas e um percussionista, que é o Jorge Marciano, que é um percussionista renomado, que já tocou, enfim, com inclusive nomes desses que a gente está fazendo releituras. E vai estar o Jorge Marciano e o Felipe Cassiano, que é um pianista jovem, muito talentoso, que abraçou as nossas músicas e trouxe também. Legal. Fez ali e a gente gostou muito, né? Bacana. Do trabalho deles. Eu tô aqui com o Vaicem, ele vai convidar você para participar. E como faz para conseguir o ingresso, uma vez que é gratuito? Exatamente. Tá aqui a câmera para então, para você que quer curtir um show que vai ser espetacular, vai ser surpreendente. Eu imagino. A gente trazendo a música brasileira e muito improviso. O Drive Tuca a gente também tem um lance do humor, da gente trazer esse alívio para as pessoas, né? Legal. Venha curtir o show no dia 10/8, às 19 horas, no Teatro Doutor Armando de Ré. Tem o link do Simpla, onde você pode garantir o seu ingresso, mas também você pode ir no dia do show. Pode, que você vai entrar. Se tiver lotado, aí você pode ficar lá da porta ouvindo. Que eu sei que no dia dessa gravação aqui, mais de meia casa já está lotada. Mais de meia casa já está lotada. Graças a Deus são 300 lugares, né? Bom, disseram que o prefeito também está confirmado no dia. Olha aí, nosso prefeito vai estar lá presente, que maravilha. Hein? É isso. O Instagram. É @DriveTuca, é tudo junto, e Tuca com K. Ok. Drive Tuca. Também você pode me procurar lá, Vaicem. Com C. Com C e M no final. Também você pode me achar. E a gente também vai estar no Spotify. O álbum estará disponível em todas as plataformas. Que legal. Primeiramente, a gente vai lançar as músicas autorais. E depois a gente vai lançar as releituras. Por conta de liberação de direitos autorais, né? Que a gente já liberou algumas, a outras faltam algumas coisinhas para a gente poder liberar. Vai sendo por aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Gil. Valeu. Sucesso. Obrigado. Obrigado. Tá precisando de uma forcinha para resolver suas questões judiciais? Agora você vai conhecer a Advocacia Zamboto. E quem vai te apresentar é a doutora Michele Zamboto. Estamos instalados na cidade de Mogi das Cruzes desde 1995. Atuamos com trabalhos relacionados a direito sindical, direito individual, direito privado e direito público. Há algumas lacunas onde a sociedade desconhece os seus direitos e somente o advogado capacitado sanará suas dúvidas. Estamos instalados em algumas cidades, como de Mogi das Cruzes, Suzano, Rio Grande da Serra e Bertioga. E havendo essas dúvidas, pode nos procurar e estaremos aqui prontamente para atendê-los. Não deixa para resolver depois o que já é seu por direito. Venha você também para a Advocacia Zamboto. No Celebrando de hoje eu recebo o advogado eleitoralista, o doutor Afrânio Evaristo. Ele vai falar o que pode e o que não pode nesta pré-campanha. Uma vez que neste ano de 2024, 5.568 cidades brasileiras elegerão
os seus prefeitos e também os vereadores das suas cidades. Primeiro, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente falando um pouquinho sobre isso. Gil, eu é que agradeço a honra e a oportunidade de estar aqui no seu programa falando desse tema tão importante que são as eleições, que é a pré-campanha, né? Então, te agradeço muito, é um tema muito importante, muito atual, a gente está vivenciando isso, né? Sim. E estamos à disposição. A gente sabe que não pode pedir voto, isso está claro para todo mundo. Mas eu vejo que os pré-candidatos, eles já utilizam a mídia digital se intitulando candidatos, embora não digam que são candidatos. Isso pode? Olha, isso não pode. Isso não pode. Isso não pode. Na verdade, Gil, o que é um pré-candidato? Né? Então, nas eleições passadas, né, o período de campanha eleitoral era de 90 dias aproximadamente. Né? Então, começava lá no início de julho Sim. e até outubro, até o dia das eleições. Com a mini-reforma de 2015, esse período foi encurtado drasticamente, cortou pela metade. Então, hoje em dia, nós temos um período de propaganda eleitoral, de campanha propriamente dita, de aproximadamente ali 45 dias. Né? Isso prejudicou os candidatos, devido à escassez de tempo, de se mostrarem, de mostrarem que eram aptos a disputar aquele cargo. Mas a gente sabe que em 2015 as redes sociais não tinham essa força também, como tem hoje. Isso Isso é um fato. De 2015 para cá ganhou muita potência a Muita rede potência. social. Né? Então, para a campanha eleitoral, acho que é um dos melhores veículos de propagação, Hoje. são as redes sociais. Tanto na pré-campanha quanto durante a campanha. E a Justiça Eleitoral não sentiu que prejudicou os candidatos estreitando o tempo de campanha? Sim. Como as eleições antigamente eram em média 90 dias, né, e com a mini-reforma de 2015, esse tempo foi reduzido drasticamente para 45 dias, isso prejudicou demais os candidatos que não tinham tempo de se mostrar para a sociedade. Então, a partir daí surge a possibilidade do pré-candidato existir. Por quê? A Justiça Eleitoral deixou claro que algumas coisas essa figura do pré-candidato poderia fazer sem que isso caracterizasse uma propaganda antecipada. Então, por exemplo, através das mídias sociais, da internet, ele pode enaltecer suas qualidades pessoais, ele pode dizer que é pré-candidato. Todo mundo fica bonzinho nessa hora, viu? Todo mundo fica... Não. Mas ele não pode dizer que já é o candidato. E isso não pode ser feito. Vira um modelo. Ele não pode pedir voto em hipótese alguma. E olha, a novidade, as palavras mágicas estão sendo bem fiscalizadas pela Justiça Eleitoral e por todas as pessoas que participam desse pleito, né? Então, é o pedido de voto dissimulado. Sim. Então, ele não pode, tem que tomar muito cuidado com isso. Já tem muito candidato aí com débito com a Justiça Eleitoral. Então, quem fiscaliza? Olha, qualquer do povo pode fiscalizar. Nós temos vários meios de fazer essas denúncias, né? A Justiça Eleitoral tem um aplicativo chamado Pardal. Né? Vou dar um você endereço. baixa lá esse aplicativo no celular, então você verificou uma irregularidade, você pode fazer a denúncia, você pode ir até o cartório eleitoral também, formalizar a sua denúncia, você pode ir até o Ministério Público formalizar. Então os canais para denúncia aí são bem vastos. Então, você que é pré-candidato, que está aí pleiteando uma vaga ou para prefeito ou para vereador, é bom você consultar um advogado. Os partidos costumam disponibilizar advogados para os seus? Olha, alguns sim, nem todos, né? Os partidos mais organizados, eles já montam uma equipe para assistir esses pré-candidatos, esses candidatos, seus filiados, né? Não são todos, eu posso falar Sim. pelo partido que a gente o partido acompanha. devia dar suporte para o candidato. Deveria sim. Mas em geral dá, né? Mas nem todos, né? Porque a responsabilidade pela campanha e pelos atos de pré-campanha é do próprio candidato, é da pessoa que quer que almeja um cargo eletivo.
Então ela tem que tomar alguns cuidados, porque não é só o advogado. O advogado é um anjo da guarda? Não, o advogado ele vai agir quando for necessário, né? Quando o cara já cometeu a infração. E nos atos preparatórios também, que hoje é obrigatório a presença de um advogado e um contador para a Justiça Eleitoral, para que ele possa formalizar esse pedido oficial de registro. Prestação de contas também, um ato administrativo da campanha que vem depois, precisa do acompanhamento de um advogado. Então o advogado ele é necessário nesse processo todo. Mas eu digo com relação às atitudes dos pré-candidatos e também depois dos candidatos durante o período eleitoral, né? Tem que observar atentamente a legislação eleitoral. A legislação eleitoral ela possui multas muito pesadas, então às vezes não vale a pena, porque você, além de tomar uma multa pesada, você pode inviabilizar a sua assunção ao cargo, né? Você pode ganhar e depois ser cassado. Você pode ter o registro cassado por inobservância à regra eleitoral. Então é muito importante ter esse acompanhamento. É muito importante ter esse acompanhamento. Não é o doutor Afrânio que vai falar, sou eu que estou falando. Você que é pré-candidato a vereador, além de ter conhecimento de tudo que pode e que não pode, você deveria também estudar as leis municipais para que você possa assumir um cargo público sabendo aquilo que você vai fazer. Político é a única profissão, digamos assim, que não se pede nenhum estudo comprovado, nenhum diploma comprovado. Eu, particularmente, sou contra. Mas quem sou eu para dizer a respeito disso? Mas fica a dica aqui para você, vá estudar as leis antes de assumir um cargo público. Beleza? A gente vai para um pequeno intervalo comercial e já voltamos. Eu sei que você gosta de comer bem, mas você sabe o que você está colocando aí dentro da sua barriguinha? Pois é, a Senche tem os melhores produtos, além de muito sabor, qualidade, também traz saúde para você e para o seu corpo. Eu quero mostrar para vocês hoje um produto maravilhoso, o Shogagari, que é o famoso gengibre. Olha quantos benefícios ele pode trazer para a sua saúde. Ajuda na perda de peso, acelera o metabolismo com efeito termogênico, relaxa o sistema gastrointestinal, prevenindo náuseas e vômitos. Você adicionando no seu dia a dia é uma ótima maneira de usufruir das suas propriedades nutricionais e proporcionando muitos benefícios para o seu organismo. Eu trouxe aqui para vocês conhecerem de pertinho a diferença desses dois tipos de gengibre aqui. Esse aqui é o Shogagari. Ele, gente, ele não tem corante, ideal para você usar nos seus pratos frios. Já esse aqui, Shogazuke, ele é super ideal para você usar nos seus pratos quentes e ele já tem aí o corante. É um pouquinho diferente, mas eu tenho certeza que qualquer um dos dois vai ficar excelente nos seus pratos. Conheça esse e outros produtos aqui na Senche, produtos japoneses, o sabor do Oriente direto na sua mesa. Celebrando de hoje é com o advogado eleitoralista, um nome danado, de difícil de falar, o doutor Afrânio Evaristo. É correto, eleitoralista? É. É feio. No meio jurídico, na advocacia, é comum, né? A gente fala do advogado criminal, que atua na área criminal, a gente diz advogado criminalista. O advogado que atua na área civil, a gente chama ele de advogado civilista. É que é menos comum civilista e eleitoralista. Isso. Criminalista a gente ouve mais, não sei se... No popular é advogado eleitoral, advogado de campanha. Eleitoral. A gente sabe que os showmícios acabaram, foi isso o tempo, né, que os cantores vinham fazer, que tinha aquela confusão toda. Era até bacana, que era a oportunidade da gente assistir uns shows legais. Mas isso acabou e não tem previsão de voltar, isso não volta. Não, é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Veja bem, o que a justiça eleitoral ela almeja para as eleições, né? As regras eleitorais elas se modificam muito de uma eleição para outra, sempre buscando
o equilíbrio. Então você imagina, se fosse permitido o showmício, será que aquele candidato mediano ele conseguiria contratar um show para a campanha dele? É fato. Né? Então, o que a Justiça Eleitoral busca é estabelecer uma paridade de armas entre os competidores. Entendeu? Então, por isso essas coisas, showmício, né? Trio elétrico, essas coisas estão sendo banidas aí do processo eleitoral. O doutor Afrânio falou no primeiro bloco sobre o pardal. É pardal mesmo, não é passarinho não, tá? Eu vou ler aqui para não falar besteira. É um sistema que possibilita ao cidadão informar a Justiça Eleitoral e ao Ministério Público denúncias e infrações eleitorais e irregularidades verificadas nas campanhas eleitorais, fortalecendo os princípios da participação popular, transparência e lisura do pleito. E o endereço é o www, que a gente não usa mais, pardal.tse.jus.br. Então, através deste endereço, as pessoas conseguem denunciar. E eu sei também que, na verdade, não existe na justiça alguém disponível para ficar fiscalizando quem fez besteira ou não. Porque nós não temos gente para fiscalizar todos os candidatos de uma... Eu não sei quantos candidatos tem aqui na cidade de Suzano, tem em Mogi, eu não sei quantos candidatos tem. Mas, enfim, um número muito grande. Então, os próprios pré-candidatos, e daqui uns dias candidatos, é quem fiscalizam uns aos outros, não é isso? É isso, Ministério Público e qualquer pessoa do povo, né? A Justiça Eleitoral, assim como as demais justiças do país, elas são inertes, então elas só agem quando provocadas. Né? Então, a mesma coisa. Então, o adversário político, muito comum isso, o adversário político fala, olha, eu respeito a regra eleitoral e o meu adversário não está respeitando, eu vou denunciá-lo. E denuncia mesmo. E o povo, de uma maneira geral. Isso é mais comum entre os partidos, entre os candidatos, né, adversários, de se fiscalizarem. Mas tem um Ministério Público também que atua como custos legis, né, como fiscal da lei durante as eleições. Então ele fiscaliza também, é bem atuante. O Ministério Público em Suzano, muito atuante. Para essas eleições não será diferente. Brindes, a gente ganhava muitos brindes, né? Dos pré-candidatos, dos candidatos já, na verdade, pré-candidato não dava brinde, mas enfim, nada disso pode. Nada disso pode. Nenhum brinde, uma canetinha. Nada. Como eu te falei. Ficou ruim a coisa, né? Isso, nós temos que ter sempre em mente do que a ordem do dia é igualdade para todos na disputa eleitoral. Porque senão nós privilegiaríamos aquele candidato mais abastado, que tem mais poder aquisitivo, né? Então distribuiria brindes. Já que não pode ter showmício e o pré-candidato, ou então candidato, que é cantor. Ele pode continuar exercendo a profissão dele, ele vive disso, ele é cantor, ele é um artista, ele exerça a profissão dele. Ok. Né? Então, só que assim, ele não pode fazer campanha durante essas apresentações. Senão ele está quebrando essa paridade de armas aí, entendeu? Entendi. Ou seja, não pode nada, então. Não, pode. O quê? Pode enaltecer as qualidades pessoais, como eu já falei. Ele pode dizer que é pré-candidato. Ele pode apresentar os seus projetos políticos, né, os que pretende fazer e também aqueles que ele já fez. Ele tem uma gama de permissões aí que a lei, para compensar esse curto período, permite. Né? Tem que saber a hora certa. Agora, ele não pode pedir voto. Como pré-candidato. Como pré-candidato, ele não pode pedir voto nem de forma explícita e nem de forma implícita. Mas só o fato de propagar a sua imagem pessoal, com suas qualidades, se colocando como preparado para assumir um cargo público, como você bem disse, isso ele pode fazer e deve fazer nesse momento. Bom, então nós temos que entender que o processo eleitoral ele tem fases, né? Então a própria Justiça Eleitoral disponibiliza lá o calendário eleitoral. Então tem fase para tudo. Nessa fase, antes de 15 de agosto, 15 de agosto é quando é o último dia para apresentação do registro de campanha. Eu vou querer falar mais disso no próximo bloco, de quando a quando, de fato, irá essa campanha.
A gente vai para aquele quadro que eu gosto muito, Celebrando o Direito com a Advocacia Zambotto. Vamos lá? Olá! Hoje nós vamos falar sobre quem tem direito à isenção da taxa de inscrição para concursos públicos e como que eu posso pedir essa isenção. Vou tentar explicar aqui para vocês. A isenção vale para concursos públicos em órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta, dos 3 poderes da União. São isentos candidatos que pertencem à família inscrita no CAD único, que pertence ao governo federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário mínimo. Também terão direito os doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Fica a dica do dia e boa sorte no concurso! Eu sou o engenheiro Walter Rodrigues de Oliveira, proprietário da Forte Service. A Forte Service é uma empresa especializada em todas as áreas da construção civil, desde pavimentação e drenagem até construção de alto padrão. Conheça as nossas obras. Cobertura do Paço Municipal de Suzano, prédio da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, construção do Centro Bem-Estar Animal de Suzano, Centro de Triagem de Suzano, reforma da Santa Casa de Suzano, base da GCM de Itaquaquecetuba, calçadão da Avenida 15 de Novembro de Ferraz de Vasconcelos, muro de arrimo e córrego de Ferraz de Vasconcelos, Praça da Independência de Ferraz de Vasconcelos, muro de arrimo em Arujá, Praça do Cresce de São Carlos, quadra de beach tênis de Mogi das Cruzes, muro de arrimo e córrego em Poá, recapeamento da rua João Pecni em Poá, CROSP Pacaembu, CROSP Avenida Paulista, Complexo de Piscinas do SESI de São José dos Campos. Conheça a nossa equipe de engenharia e também a nossa equipe de administração, onde todos fazem um mundo mais forte. Celebrando hoje é com o Dr. Afrânio Evaristo, ele é advogado eleitoralista, eleitoral, e a gente está falando da pré-campanha. Algumas coisas podem, algumas coisas não podem, e a campanha de fato começa quando? A campanha de fato começa a partir de 16 de agosto. E pode ser que alguns pré-candidatos não consigam... como é que falo? Sigla partidária? Pode ser? Não. É pouco provável. Olha só, durante o processo eleitoral nós temos momentos, né? Nós temos um calendário oficial, um calendário eleitoral, que estabelece momentos, períodos para a execução de cada ato, né? Então nós temos aí, a partir de 20 de julho até 5 de agosto, a possibilidade dos partidos realizarem as suas prévias, as suas convenções partidárias, né? As prévias, elas são permitidas já desde 5 de julho, agora, que é 15 dias antes da primeira convenção, que seria dia 20. Então, durante esse período, os partidos escolhem os seus candidatos. Então, todos aqueles pré-candidatos irão disputar internamente, cada qual no seu partido, uma vaga para conseguir a legenda, para então, assim que aprovados pelo seu partido, serem registrados na Justiça Eleitoral. Então, dia 15 de agosto é o último dia para que os partidos registrem, façam o registro dos seus candidatos, né? Registro de candidatura. A partir de 16 de agosto, então, inicia-se a campanha eleitoral. É permitida a campanha eleitoral, a fase das propagandas, a fase das disputas, dos debates mais assim, incisivos. A gente sabe que algumas coisas, enquanto candidatos, são permitidos, enquanto pré-candidatos não, ou vice-versa. Enfim, uma curiosidade, um outdoor, por exemplo, que a gente no passado via, hoje será permitido? Na pré-campanha, nunca. Na pré-campanha e nem na campanha. E nem na campanha.
para entender, tudo que é proibido, toda forma de propagação proibida durante o período de campanha também é proibido na pré-campanha. O outdoor, a lei já é clara lá, é proibido a utilização de outdoor para fins eleitorais. Então, se é proibido na campanha, também é proibido na pré-campanha. E material, que tipo de material? Por exemplo, agora na pré-campanha é nada, ok? Mas já Não. na campanha, agora não pode nada. Não, na pré-campanha você tem possibilidade, sim, Ok. de propagar através de cartões. Pode fazer cartões, alguns flyers. O que você não pode é efetuar gastos exorbitantes. É uma forma permitida durante a campanha, é permitido na pré-campanha. O que você não pode é fazer aquela propaganda massiva, com gastos exorbitantes, porque nesse período nós não temos a prestação de contas ainda, né? Porque, teoricamente, o candidato não tem dinheiro. Isso, ele pode impulsionar A não ser que seja o seu anúncio, então ele coloca a foto dele lá na internet e fala, eu sou pré-candidato a vereador na cidade. Então ele impulsiona, que ele pode fazer esse gasto de impulsionamento, mas tudo nessa fase com moderação. Com moderação. Tudo com moderação, coisa que a gente Isso. não vê. Punição. A punição, algum pré-candidato ou algum candidato chega a perder a possibilidade de ser de fato um candidato por uma punição grave? Chega. O pré-candidato ele pode ter o seu registro negado, ele é? pode, mesmo não sendo pré-candidato, a pessoa que pratica o ilícito eleitoral, ela pode sofrer a sanção de multa também. Não precisa ser pré-candidato. Então, porque senão seria muito fácil, né? Eu quero te prejudicar, eu sou seu adversário, mas eu não sou candidato. Eu quero te prejudicar, eu vou lá e espalho o que você está fazendo, eu me passo por você, divulgando, né? Uma fake news. Isso também é um assunto muito importante ser tratado. Fake news, ela é antidemocrática, ela prejudica não só o pleito, ela prejudica toda a sociedade. Isso vai ser muito fiscalizado, é um tema muito combatido na Justiça Eleitoral. Eu vou falar aqui o @, do Instagram do Dr. Afrânio, para quem quiser aí seguir, ele tem lá também algumas dicas, @afranio.evaristo, é isso? @afranio.evaristo. Quem quiser seguir, segue lá no Instagram, que é para você poder ter mais informações que ele vive dando. Inclusive, você dá algumas palestras a respeito desse assunto. Isso, eu faço algumas palestras internas aqui, né, para o grupo suprapartidário que a gente tem na cidade, né? Sou convidado, né? Eu lanço essa cartilha desde 2020, então sou convidado por algumas instituições, por alguns estados até para falar mais sobre isso, esse assunto. porque é um assunto que gera muita dúvida, porque a justiça ela evolui, ela se altera com muita rapidez e acaba gerando dúvida, até para nós mesmos, advogados. Então a gente tem que estar sempre lá relembrando, estudando. Mas lá na bio do meu Instagram está disponível a cartilinha que eu lancei para a pré-campanha das eleições de 2024. Então tem muita informação lá bacana, né? E na dúvida, gente, assim, ó, não faça ou consulte um advogado de sua confiança, né? Eleitoral ou não. É sempre bom você ter uma orientação. Por quê? Porque as punições, as multas são severas, são pesadas, e isso pode sim inviabilizar. O cara pode nem chegar a ser registrado como candidato, ou ele pode ser registrado e depois ter o seu registro cassado, e pior ainda, ele pode participar, ganhar as eleições e depois ter o seu mandato cassado por infrações que ele pode cometer durante... que cometeu anteriormente. Na pré-campanha, nós temos uma senadora aí, em 2019, foi cassada por gastos exorbitantes na pré-campanha. Ela já tinha assumido o cargo no Senado e foi cassada pela Justiça Eleitoral por falhas na pré-campanha. Então, muita atenção nisso daí. É isso. Eu vou brindar com o Dr. Afrânio, celebrando este momento. E antes de celebrar este momento, eu volto a dizer, pré-candidatos, estudem. Afrânio, obrigado. Eu que agradeço, Gil. Saúde. Saúde. Felicidade.